Bom, agora iremos falar do Império Árabe, continuando a nossa saga de Idade Média. Vejam aí ao fundo, na parte central inferior da imagem, a famosa Kaaba. Dá para notar, né, que é uma região desértica. Muito bem. Civilização Islâmica. A Península Arábica fica entre a África e a Mesopotâmia. Os desertos cobrem a maior parte do seu território. Os lugares propícios para a fixação humana são os oásis e o litoral ocidental, onde se situa Meca, a maior cidade árabe, local de peregrinação. Os árabes pré-islâmicos eram povos semitas, em sua maioria nômades. Viviam do comércio, do pastoreio e da guerra. Não havia unidade política, pois prevalecia o sistema tribal. Muito bem. O profeta Maomé. Impossível, né, não falar do islamismo sem citar o profeta Maomé, que foi, né, o seu fundador. Vejamos aqui. Maomé, que viveu de 570 a 632, vinha de uma família humilde da tribo dos Hashemitas. Sua família tinha ligação com a Kaaba, o santuário da cidade. Há poucas informações sobre os primeiros anos de Maomé. Sabe-se, porém, que aos 15 anos ele passou a trabalhar como um condutor de caravanas de camelo, viajando para lugares como Síria e a Palestina, onde travou contato com duas das mais importantes religiões monoteístas, o judaísmo e o cristianismo. Aos 25 anos, Maomé se casou com Khadija, uma viúva comerciante, e assumiu o comando dos seus negócios. Interessante, né, que Maomé, já com seus 25 anos, já era, né, um homem relevante na região. Muito bem. O islamismo. Em 610, Maomé teria recebido uma mensagem do arcanjo Gabriel, que o convocou para ser o mensageiro de Alá. Afirmando a existência de um único Deus, Maomé atraiu muitos seguidores, que ficaram conhecidos como muçulmanos. Conforme o número de muçulmanos crescia, a relação entre Maomé e os comerciantes coraxitas piorava, pois, como eram politeístas, eles se negavam a vê-lo como mensageiro. O profeta passou a ser perseguido e decidiu fugir de Meca para Yatrib ou Yatreb, conhecida hoje, né, como Medina. Esse episódio ficou conhecido como Égira. O ano em que ocorreu a Égira, no ano 622, é considerado o primeiro ano do calendário islâmico. Olha que interessante isso aqui, né? Dentre as três grandes religiões monoteístas, né, as famosas religiões abrâmicas, o Islã é a mais jovem, né? É a caçula, né? Em 630, Maomé e seus seguidores retornaram a Meca. Acreditando que Allah lutava ao lado deles, marcharam sobre Meca e, lá chegando, convocou a Jihad. Destruíram as estátuas dos deuses da Kaaba e impuseram adoração a Allah. Bom, e o que é a Jihad, né? Bom, a Jihad pode ser dividida entre Jihad maior e Jihad menor. A Jihad maior é a luta contra si mesmo, né? E a luta mais difícil, né? Que é a luta para se obter o autoconhecimento. E a Jihad menor é a luta contra os inimigos externos do Islã, por vezes deturpadas, né? Ao falecer em 632, Maomé tinha fundado uma religião monoteísta, o islamismo, palavra do árabe que significa submissão total a Deus, no sentido religioso, né? Meca passou a ser, a partir daí, a capital muçulmana. Os muçulmanos seguem os ensinamentos de Maomé através do Alcorão ou Corão, acreditando que nele está a vontade de Deus revelada a Maomé pelo arcanjo Gabriel.
Muito bem. Vejam aí Maomé, do árabe Muhammad ou Mohamed. E nessa fotografia vemos, né, ao centro da mesquita está a Kaaba, que fica em Meca, atual Arábia Saudita. Muito bem. A sucessão de Maomé, sunitas e xiitas. Quando Maomé faleceu, ocorreu uma disputa pelo poder político e religioso. Depois de intensas disputas, Abu Bakr, que governou de 632 a 634, parente de Maomé, foi eleito califa. Os 4 primeiros califas foram eleitos entre os parentes de Maomé. Em 661, com a morte de Ali, que governou de 656 a 661, o quarto califa, marido de Fátima, filha de Maomé, os muçulmanos se dividiram quanto à sucessão. Para uns, somente um membro da família de Maomé deveria sucedê-lo. Para outros, isso não era necessário. A disputa terminou quando Muawiyah, que governou de 661 a 680, um governante da Síria, proclamou-se califa e foi aceito como tal. Descontentes com a vitória do califa sírio, parte dos muçulmanos formou a seita xiita, para a qual somente os parentes de Maomé podem liderar os muçulmanos. A maioria dos muçulmanos, porém, apoiaram Muawiyah I no cargo de califa e formou-se a seita sunita. Muito bem. Bom, agora vamos falar da expansão muçulmana. A partir do governo do segundo califa, iniciou-se a expansão para além da Arábia. Eles e seus sucessores levaram as últimas consequências à conquista de terras e pessoas para o islamismo, processo que resultou na formação de um imenso império que ia desde a Península Ibérica até parte da Índia. Acreditem, foi uma expansão fulminante. Com a morte de Ali, o poder passou às mãos de Omíadas, importante família da cidade de Meca, cujo governo se estendeu de 661 a 750. Os Omíadas conquistaram a Palestina, a Mesopotâmia e a Pérsia a leste, o nordeste da África a oeste e, partindo do continente africano, conquistaram a Península Ibérica. Mas, ao tentar expandir seus domínios em direção ao restante da Europa, foram detidos pelos guerreiros francos, liderados por Carlos Martel, na Batalha de Poitiers, em 732, quando o general árabe Abderramão foi atingido com uma lança. De fato, nessa época, os muçulmanos sofreram uma amarga derrota que impediu a expansão, para o restante do continente europeu. Depois disso, os abássidas, partidários da seita xiita, apossaram-se do califado. Durante seu longo reinado, que durou de 751 a 1258, consolidaram o islamismo e mudaram a capital para Bagdá, no atual Iraque. O império vivia seu apogeu. De fato, Muito bem. Vejam aí a expansão do Império Árabe, a expansão máxima do Império Árabe, que durou de 630 a 1258, Bom, em 1258, eles foram arrasados por Hulagu Khan, o mongol, que marcharam, sobre Bagdá com êxito. Para quem não sabe, o Império Mongol foi o maior império da história em extensão territorial. Seu auge, foi com o grande Gengis Khan, o famoso conquistador da China, Bom, pouco se fala deles, porque o Império Mongol, é um assunto para a história oriental.
então não nos interessa. Mas vale a pena pesquisar. Muito bem. Vejam aí, o Peça Avicena destacou-se na medicina e também na filosofia, sendo influência até para a filosofia escolástica. Aquela filosofia, ligada à Igreja Católica. Agora vejam aí essa fotografia, que mostra o Pátio dos Leões do Palácio de Alhambra, que fica em Granada, na Espanha. Notem bem a sofisticada arquitetura árabe. Muito bem. Então foi isso. Hoje falamos do Império Árabe, um império bastante relevante, do período medieval. Muito obrigado, valeu e falou!